Bom dia, eu vou ler um texto antes da pregação da mensagem de hoje, que é 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Amém, aleluia. Seja muito bem-vindo nessa manhã de domingo, dia das mães. Deus abençoe você, mãe, nesse dia de domingo. E não só hoje, mas todos os dias, né? Mãe é preciosíssima para cada um de nós que pode desfrutar da sua presença no dia de hoje. Não é verdade? Se você pode, abra sua Bíblia comigo em Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4. Vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Obrigado por sua presença. Obrigado pelas mães, seu Pai, que hoje celebra seu dia. Que o Senhor possa ser com cada uma delas da nossa igreja, do nosso ministério, enchendo-as com teu Espírito e orientando, ó Pai, sempre a desfrutar da presença dos seus filhos e de, ó Pai, poder aconselhar, cuidar. Cuida de cada uma das mães nesse dia, nós te agradecemos, porque nós podemos colocá-las diante do trono da graça, no nome glorioso de Jesus, e descansar inteiramente na sua graça. Fale conosco nessa manhã, que a sua palavra chegue aos nossos corações e seja prática em cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Em Oséias, capítulo 4, versículo 6, está escrito: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta entendimento. O meu povo está sendo destruído por falta de entendimento. Sabe, amados irmãos, nós, como filhos de Deus, podemos sempre alegrar na presença de Deus e desfrutar dos pensamentos de Deus para as nossas vidas, revelado na sua palavra. Hoje, eu gostaria que nós pensássemos que realmente Deus quer nos levar além da nossa compreensão da palavra escrita. Ele quer que nós sejamos práticos, que a palavra chegue aos nossos corações e torne rema em nossas vidas. Que possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia, não somente no momento que nós estamos ouvindo a palavra de Deus, aquela arrepia, e tudo, aquela emoção de receber a palavra de Deus, mas realmente, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 2:3, dá as boas-vindas à palavra de Deus em nossos corações e permitir que ela alimente a nossa fé para que ela torne prática em nossas vidas, torne rema, vida em nossas vidas. Sabe, muitos de nós estamos perecendo porque falta entendimento da palavra de Deus. Nós demoramos muito para alimentar nossa fé com a palavra de Deus. Ou ouvimos a palavra de Deus superficialmente. Ela chega, entra no ouvido e sai no outro. A palavra de Deus não é bem recebida em nosso coração para gerar frutos em nossas vidas. E por isso, muitos de nós estamos perecendo nesse momento. Elane leu: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Realmente Deus quer nos levar além do entendimento da palavra escrita. Ele quer que essa palavra de Deus torne vida em nossas vidas. E sabe como nós podemos fazer isso em nossas vidas? Olha, amados irmãos,
A palavra de Deus nos estimula a andar em novidade de vida. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente. E quando a colocamos em prática, vem o rema, e é exatamente o que Deus quer de nós, como filhos de Deus. Ele disse em Jeremias, capítulo 29, versículo 11 a 14b, a 14a, ele diz o seguinte: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejares. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Sabe, amados irmãos, Deus quer que nós busquemos Ele em todo o tempo. Que nós desfrutemos dos pensamentos de paz que Ele tem para as nossas vidas neste momento. Deus, Ele quer ter uma intimidade conosco, que a sua palavra seja prática em cada detalhe das nossas vidas. Este é um dos desejos de Deus para o seu povo. Ele quer que estejamos, sabe, juntos e que mantenhamos comunhão uns com os outros. Né? Em Sinfonias 3, versículo 17, até o versículo 20, parte A, está escrito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam o opróbrio, eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofre ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Capítulo 3, 17 a 20. Deus está no nosso meio e nos conduz. Ele é poderoso para mudar nossa sorte diante dos nossos olhos. Ele quer que tenhamos, sabe, entendimento, discernimento da sua palavra, dos seus pensamentos, que a tua palavra chegue aos nossos corações, gerando convicções, gerando esperança, gerando confiança inabalável nele. E nós falamos, Pai, em nome de Jesus, ele estende, ele se inclina para nos ouvir, e ele ouve, ele responde, e aí a palavra de Deus é prática, não só no questão de oração, de receber de Deus, mas também de nosso caminhar aqui na horizontal, andando em novidade de vida, andando, sabe, numa vida santificada, uma vida que agrade a Deus, nos detalhes, sabendo o que é certo fazer, façamos. Isso é ir além da palavra escrita. É a palavra de Deus diz, foge de toda aparência de mal, e nós fugimos. A palavra de Deus diz, ande conforme os pensamentos de Deus, em novidade de vida, Romanos 6,4, e nós andamos. Não ande pelo caminho largo, mas sim o caminho estreito, nós vamos pelo estreito, é o caminho da graça. Tome sua cruz e siga-me, diz Jesus. Nós tomamos a nossa cruz, a cruz de identificação. Nós fomos crucificados com Ele, morto com Ele, sepultado com Ele, ressurreto com Ele. Romanos 6, 4, 6, 8 e 6. Romanos 6, 8, 4. Busque as coisas do alto, Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Busquemos as coisas do alto, pensemos nas coisas do alto. Isso nos faz ir além da palavra escrita.
vivendo em novidade, vida em conformidade com o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Meu povo perece por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Sabe, amados irmãos, Hebreus capítulo 10, 22 a 25 está escrito. Hebreus 10, 22 a 25 está escrito. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. O Filho de Deus, que não recebe os pensamentos dele, revelado na palavra, vive errando facilmente peca. Sabe, amados irmãos, se corrompe, afasta das coisas de Deus, pois tem o seu testemunho destruído por falta de conhecimento. Não sejamos crentes vacilantes. Pelo contrário, se guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Deus é fiel e Ele é que fez a promessa. E Ele é poderoso para cumpri-la em nossas vidas. Sabe? Em Salmos 26, versículo 1, o salmista diz o seguinte: faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. E confio no Senhor sem vacilar. Sem vacilar. Esse é o desejo de Deus. O nosso testemunho de fé, a nossa profissão da nossa fé. Eu confio no Senhor sem vacilar. Sem vacilar. Deus jamais irá abrir mão das nossas vidas, porque Ele nos ama. E o seu amor é incondicional. Incondicional para cada um de nós. Neste momento, mesmo que nós não percebamos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Ele está trabalhando no mais profundo para que o exterior manifeste a sua glória, manifeste os seus pensamentos, manifeste, o plano dele para cada um de nós. Podemos ter considerações uns pelos outros, como está escrito em Hebreus 10, amando-os incondicionalmente. Sabe, amados irmãos, em Hebreus capítulo 3, Hebreus 3, versículo 12 e 13, está escrito. Hebreus 3, versículo 12 e 13, está escrito. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Mesmo nos afastando de Deus, Ele jamais irá afastar de nós. Então sejamos crentes, confiantes nele e não incrédulos, pois a incredulidade nos estimula a afastar do Deus vivo. Precisamos alimentar nossa fé com a palavra de Deus, dando espaço para que o Espírito Santo, que nos selou, que perscruta as profundezas de Deus, possa nos orientar a colocar em prática a sua palavra, gerando um verdadeiro testemunho de fé em nossas vidas, no dia que se chama hoje. Sabe, amados irmãos, muitas vezes a incredulidade é gerada em nós por causa de uma imagem negativa
em nossa consciência. Uma imagem negativa em nossa consciência nos faz, às vezes, andar na incredulidade. Uma imagem negativa sobre nós mesmos e sobre outras pessoas também, né? E isso, às vezes, nos impede de ouvirmos a palavra de Deus e armazená-la em nossa memória. Memorizar a palavra de Deus para que o Espírito Santo tire-a e coloque em prática no momento oportuno. Às vezes, um pensamento negativo sobre nós ou sobre outras pessoas nos faz fecharmos para a palavra de Deus. E justificamos esse fechamento, falando, não, no passado aconteceu isso, aquilo. Em vez de pensar com Deus e permitir que a palavra de Deus chegue em nossos corações. Sabe? Aqui, na nossa memória, é a área que o Espírito Santo quer usar para tornar a palavra de Deus prática em nossas vidas. É fazer com que a palavra de Deus vá além do que a palavra escrita, do que escrita. Sabe, a influência do passado, muitas vezes, é que atrapalha o nosso presente. E isso porque avaliamos tudo conforme a experiência ruim que tivemos, o que acaba gerando um bloqueio que nos impede de receber de Deus hoje. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou se humilhar, me buscar, orar a mim, eu ouvirei. Eu vou perdoar os seus pecados. Eu vou mudar sua sorte diante dos meus olhos. Nós temos que citar todos esses versículos nessa manhã. Deus deseja que a nossa vontade seja para ouvir sua palavra, não permitindo que o passado nos bloqueie no dia de hoje. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz que uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para que diante de mim estão. Este é o desejo de Deus, deixarmos o passado no passado e avançar para o que está diante de nós, ouvindo a palavra de Deus, não sendo superficial com as coisas de Deus, mas sendo profundo com as coisas de Deus, indo muito além do que a palavra escrita, não a palavra gerada vida pelo Espírito Santo, que nos selou e nos perscruta as profundezas de Deus e nos orienta no caminho que nós devemos andar. Por isso é crucial que consideremos o dia de hoje. Não deixe para amanhã o que Deus te chamou para fazer hoje. Não podemos deixar o nosso coração ser endurecido pelo engano do pecado que nos afasta do Deus vivo. Aqui no capítulo 3 de Hebreus, versículo 7 e 8, também está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Se hoje ouvirdes a sua voz, diz o Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus, ele tem um plano para as nossas vidas no dia de hoje. Uma mensagem dessa para nós dar valor à palavra de Deus. Salmo 119, versículo 50. A tua palavra, Senhor, consola os nossos corações. Ela nos vivifica, ela nos dá vida. Ela nos dá um ânimo novo para nos continuarmos. A palavra de Deus, ela é perfeita. Ela nos instrui, ela nos orienta no caminho que devemos andar. Salmos 18, 30, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O caminho estreito. O caminho da graça. A palavra do Senhor é provada no caminho perfeito. E isto
gera vida em nossas vidas. É ter uma intimidade com Deus. É ir além da palavra escrita. É fazendo ela tornar rima, buscando as coisas do alto, pensando nas coisas do alto. Porque Deus diz, eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Sejamos ousados em buscar a presença de Deus. Sejamos ousados em alimentar nossa fé com a sua palavra. Sejamos ousados em pensar com Deus, pensar nas coisas do alto, buscar as coisas do alto, desfrutar da comunhão uns com os outros no dia que se chama hoje, não endurecendo nossos corações, mas deixando ele aberto para a palavra de Deus, deixando ele curar as feridas do passado, deixando o passado no passado e avançando para o que está diante de nós, andando em novidade de vida. Hoje é crucial que alimentemos nossa fé, ouvindo a sua palavra, deixando ela chegar em nossos corações, nos curando, nos transformando de dentro para fora, e assim não afastaremos do Deus vivo, não vamos vacilar na nossa confiança nele, porque sabemos que ele é poderoso para concluir a boa obra que iniciou em nossas vidas. Ele ainda está contando a nossa história e nós podemos desfrutar da sua presença 24 horas por dia. Jesus disse, eu estarei convosco até o final, e ele está conosco hoje, agora, dia 11 de maio de 2025, ele está conosco a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, ele está conosco e ele não abre mão das nossas vidas, e ele quer nos levar além do nosso entendimento da palavra escrita. Ele quer que a palavra de Deus a sua palavra seja prática em nossas vidas, que exercemos a nossa fé, que exercemos o amor incondicional que ele nos deu, que ele nos amou e nos ama, que possamos amar uns aos outros, que possamos nos colocar na brecha em favor dos outros. E assim, é a vontade de Deus, a nossa santificação. Porque ele é 3 vezes santo, santo, santo. Sabe, amados irmãos, Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Que possamos, neste domingo, abraçar as mães, mas que possamos também dar valor para a palavra de Deus. Não sendo superficial com Deus, mas sendo profundo com Ele. Permitindo que a palavra de Deus chegue no mais profundo do nosso íntimo, gerando vida, confiança, tornando rema, prática em nossas vidas. Tiago, capítulo 1, versículo 21 a 25. Não seja ouvinte negligente, mas operoso. Porque aquele que é operoso, ele será bem-sucedido em tudo o que realizar. Dê valor à palavra de Deus. Alimente a sua fé. Busque a presença de Deus. Seja profundo com Deus. Vai além da palavra escrita. Deixe a palavra de Deus tornar vida na sua vida. Prática. O Espírito Santo vai usá-la para a glória de Deus. Amém? Amém? Amém. Vamos orar, especialmente nesta manhã, para terminar, para todas as mães da nossa igreja e também para as mães do nosso Brasil. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te adorar. Podemos, Pai, ir muito além da palavra escrita, permitindo que ela se torne vida em nossas vidas. Obrigado por sua presença, pelo seu amor incondicional. Obrigado por sua graça, por suas misericórdias que renovaram nessa manhã. Pai, nós colocamos as mães da nossa igreja diante do teu trono da graça. Ó Pai, supre as necessidades, consola os corações, ouve o clamor das mães, ó Pai, pelos seus filhos. Ouve, ó Pai, o clamor e cura as feridas, sara as enfermidades, supre
as necessidades financeiras. Ó Pai, restaura, reconcilie. Ó Pai, a mãe que está clamando por uma reconciliação de um filho, uma restauração de um filho ou dos filhos. O Senhor vai lá, Pai, trabalha mais profundo e restaura. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja, abençoe, ó Pai, o nosso ministério, abençoe o nosso país, as mães brasileiras. Por favor, Senhor, dá-nos uma semana onde nós possamos ir além do entendimento da palavra escrita, que a palavra do Senhor seja rema em nossas vidas, gerando vida em nossas vidas, que o Espírito Santo possa ter a liberdade de tirar da nossa memória os seus pensamentos que são mais altos que os nossos pensamentos, que são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos, e fazer desses pensamentos que a sua palavra pratique em nossas vidas. E assim, Senhor, possamos deleitar no caminho da graça, no caminho estreito, no caminho da vida, experimentar sua palavra no caminho perfeito e sermos bem-sucedidos em tudo quanto realizarmos. Estenda suas mãos sobre as nossas vidas. Estenda, Pai, suas mãos sobre a semana abençoada na sua presença. Toda a honra, toda a boa seja dada a Jesus Cristo, autor e conselho, do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.